São perguntas que muitos fazem e alguns pesquisadores se atrevem a dizer e afirmar que Deus tem esposa. No livro de Gênesis, no capítulo de número 1, quando Deus foi criar todas as coisas, Ele fez questão de criar sol e lua. Nós vemos duas diferenças nessa criação. O sol como se fosse um homem e a lua com uma expressão feminina, como se fosse a esposa do sol. Nós vemos também Deus criando os animais, pássaros, peixes, macho e fêmea, como se aparecesse na criação de Deus como é na eternidade. Depois que Deus criou os animais, as aves, fez separação entre a terra e a água. A Bíblia, ela mostra que Deus está conversando com alguém que está do seu lado. E Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Na expressão de plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem estava do lado de Deus naquele momento? Nós vemos que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E com o passar do tempo, que a Bíblia não revela quantos anos Adão passou sozinho, a Bíblia revela que Deus, juntamente com alguém que estava do seu lado, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa, e ambos serão uma só carne. Nessa expressão nós vemos o porquê do feminismo aparecendo nas criações de Deus. Por que Deus criou uma mulher? Será se isso não seria uma representação do que existe na eternidade? No livro de Apocalipse, soou 4 trovões, aonde João queria escrever. João queria escrever o que aqueles 4 trovões falaram, mas Deus não permitiu. O apóstolo Paulo disse que existem segredos no céu que aos seres humanos nunca foram revelados. Na expressão de Paulo, ele diz: aquilo que não foi visto pelos olhos e não desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existem segredos na eternidade que aqueles que se atrevem a buscar são arrebatados para o céu. Aparece nas revelações de Judas, quando escrevia sua carta, ele fala de um homem chamado Enoque. No livro de Gênesis aparece Enoque como um homem que descobriu os segredos de Deus. E Deus não permitiu este homem nem passar pela morte. Deus levou Enoque em vida para o céu. Nós vemos que quando Elias estava nessa terra, ele se tornou um homem tão puro que ele chegava a ver exército ao redor dele, exército de cavalos e cavaleiros de fogo ao redor dele, a ponto de Deus o arrebatar numa carruagem de fogo para o céu. Uma das expressões mais interessantes reveladas na Bíblia é: Jesus, ele é o Filho
unigênito de Deus. Por que essa expressão Jesus como Filho único de Deus? Já que existe milhões e miríades de anjos, nós vemos que quando Jesus nasceu em Belém, os anjos apareceram para os pastores que apacentavam as ovelhas. E os anjos que apareceram disseram: eis que vos trago novas de grande alegria. Hoje na cidade de Davi nasceu Cristo, o Salvador de Israel. Nessa expressão nós vemos que os anjos já existiam. E se os anjos já existiam, eles não são filhos de Deus? Sim. E por que Jesus recebe o nome do Filho único de Deus? É uma pergunta que muitas pessoas ficam a se perguntar. O nosso Pai Celestial teria uma esposa a qual só será revelado quando a igreja entrar no reino dos céus? Se você não sabe, as escrituras elas eram escritas pelos homens de Deus em couros, em peles de animais e em papiros. Os rolos eram levados em cima de camelos, rolos e rolos grandes de couros de peles de animais, escrito as escrituras. E com o passar do tempo, muitas escritas e revelações divinas não foram revelados aos seres humanos, porque muitos escritos do passado não foram encontrados. Foram perdidos muitas das vezes em batalhas entre o povo de Deus e os inimigos. Existem segredos que nunca foram revelados para nós, porém alguns Torá, algumas leis de Deus, elas foram reveladas quando esses escritos começaram a aparecer. O povo do Egito, o povo hebreu, adoravam uma deusa como se fosse a esposa de Deus, chamada Áshera. A Áshera, ela foi apresentada como a esposa do nosso Pai Celestial. Só que muitos manuscritos foram perdidos. E a palavra de Deus, ela foi resumida em um livro hoje conhecido como Bíblia Sagrada, mas muitos segredos não foram revelados aos seres humanos. Entrando para o Novo Testamento, nós vemos Jesus levando 3 discípulos para o Monte da Transfiguração e lá ele mostra quem ele é realmente. No Monte da Transfiguração, o rosto de Jesus fica brilhante como o sol. A sua roupa resplandece, fica mais alva do que a neve. E os discípulos que estavam presentes, eles ouviram uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado. No livro do Apocalipse, João, quando estava na ilha de Pátimo, desprezado por causa da palavra de Deus, João ele viu Jesus, o Filho de Deus. E João descreve dizendo: os olhos dele são como chamas de fogo, os seus pés são vermelhos como latão reluzente. Da sua boca sai uma aguda espada, o seu rosto brilha como o sol. Os cabelos do Filho de Deus são brancos como a neve, porque fala de um Filho eterno, porque fala da sua eternidade. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aparece no capítulo 4 do Apocalipse o Senhor Pai, o Senhor Pai eterno, sentado no seu trono, e ele parece como uma joia preciosa. Porém, existe uma pergunta: e o Espírito Santo? Quem ele é? O Espírito Santo ele veio à terra depois que Jesus, o Filho de Deus, retornou para o céu. Jesus iniciou o seu ministério aqui na terra
E ele retornou para o céu, mas alguém tinha que vir cuidar dos pequeninos que estavam nascendo, como uma mãe que viria cuidar dos pequeninos, dos seus bebês que ficariam na terra, para que eles crescessem e se preparassem para o arrebatamento. O Espírito Santo é como se ele fosse uma mãe que veio cuidar dos seus filhos até o dia do arrebatamento. Alguns pesquisadores e estudiosos dizem que o Espírito Santo é como se fosse a esposa de Deus. É como se o Pai Celestial, Jeová, fosse o Pai. O Espírito Santo é como se fosse a própria esposa do Deus Criador, e Jesus Cristo, o Filho do Deus Eterno. E esse segredo está guardado na eternidade. Não foi usado em expressões de palavras para serem revelados aos seres humanos, mas poderá ser revelado no grande arrebatamento, quando a igreja, a grande multidão de salvos, adentrar os portões do céu. Não é uma afirmação, porque a Bíblia ela tem segredos que não foram revelados. Mas Ashera seria realmente a esposa do Pai Eterno? Quem seria o Espírito Santo realmente? E Jesus e o Pai Eterno são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Esse que veio cuidar da igreja, convencer o homem do seu pecado, como uma mãe que cuida dos seus filhos e prepara para o encontro com o seu Pai. Seria o Espírito Santo como a representação da própria esposa do Senhor Deus? Quando a gente volta para o início de tudo, antes de Deus criar o homem, a mulher, a terra, eu não acredito em um Deus solitário e sozinho. Eu acredito em um Deus que tinha a sua esposa do seu lado. Um Deus que nunca foi só. Um Deus que sempre teve alguém do seu lado que seria a sua esposa. É algo que não podemos afirmar, porém, podemos acreditar. O Senhor Deus, o nosso Pai, será se Ele teria uma esposa que seria a nossa mãe para nos apresentar no dia da grande ceia no céu, quando o seu Filho Jesus estiver servindo a noiva, servindo os seus filhos na grande festa celestial? Será se Deus vai fazer uma surpresa para a igreja, apresentando a nossa mãe? Não estou falando de Maria, porque Maria foi uma mulher humana, criada do pó da terra. Eu estou falando de seres eternos que já existia antes que o globo da terra viesse a existir. Acredito eu que no dia da reunião nos céus, aonde os santos estarão diante do trono de Deus, haverá surpresa na eternidade. É como se existisse um segredo. Aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. A pergunta que não quer se calar: o nosso Pai teria uma esposa como se fosse a nossa querida mãe para nos apresentar no dia da grande reunião dos salvos no céu? Não sabemos, não temos certeza. Porém, se Deus tem esposa ou não, nós vamos descobrir isso quando entrarmos no reino dos céus. Se Deus tem esposa, significa que ela é a nossa mãe, e um dia nós vamos se encontrar e vê-las no céu. A esposa de Deus, nós vamos ver como se fosse a representação, ou o Espírito Santo representando essa esposa. Não é uma afirmação, porém, fica a pergunta no ar. O nosso querido Pai Celestial, que nos criou,
Será se ele vai nos apresentar a nossa mãe, a sua esposa? Não sabemos. E por que Jesus, já que tinha milhões de anos de existência, por que Jesus, mesmo tendo milhares de anjos que já existiam junto com Deus, por que Jesus ele aparece como o único filho de Deus, como se Deus tivesse uma esposa, e que Jesus seria o fruto entre o nosso pai e a nossa mãe? Não sabemos, mas fica essa pergunta no ar. O nosso querido pai teria uma nossa mãe para nos revelar na grande reunião dos santos no céu? Não sabemos, mas quando estivermos lá, nós iremos saber. Existem segredos na eternidade que aos seres humanos nunca foram revelados.